ao século 21. Oficialmente, o novo século começou no ano de 2001, mas para muitos especialistas ele começa de fato agora, com a pandemia do novo coronavírus. Isso porque a humanidade caminha rumo a uma série de transformações comportamentais, econômicas, sociais, políticas. Começamos agora um novo normal nas nossas vidas. Agora é normal usar máscara, item que já era comum e de uso diário no mundo oriental há anos. Aliás, manter distância nas filas e evitar aglomerações também foram hábitos incorporados no dia a dia. Sem falar no álcool em gel, que ninguém mais fica sem. Em um planeta com quase 8 bilhões de pessoas, todos tiveram que se adaptar, o que para alguns foi um problema. Os seres humanos, nós somos os únicos seres capazes de verdadeiramente pensar num problema. E dessa forma, além da gente liberar o hormônio do estresse na nossa corrente sanguínea, quando está acontecendo um evento, por exemplo, a pandemia, né? Nesse momento a gente fica nesse estresse. Além disso, a gente tem essa capacidade de criar um futuro negativo. E um problema pode acabar gerando outros problemas se não mantermos o equilíbrio. E se a gente fica pensando nessas questões de maneira negativa de qualquer coisa que acontece na vida, né? Então a gente dá um exemplo. Uma pessoa hoje na pandemia, se ela sente que ela tem uma questão financeira abalada, a questão dela financeira está abalada, ela pode começar a desenvolver um humor alterado. Então ela pode ficar mal-humorada, uma pessoa mal-humorada. Esse mau humor, se ele dura mais de 1 mês a 2 meses, isso vira o que? Um traço de personalidade. O que é personalidade? É a forma como essa pessoa age, é a forma como essa pessoa sente, é a forma como essa pessoa pensa. O vírus que fez o mundo parar também fez muita gente reavaliar e ressignificar a vida. Enquanto o trânsito das grandes metrópoles diminuía, o trabalho desacelerava e a rotina se transformava. É importante que a gente transfira, que a gente muda essa crença negativa para uma crença apoiadora da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então o que a gente pode começar a fazer é pensar como eu gostaria que minha vida fosse, que é diferente do que ela é hoje. E a experiência humana, o que acontece? Ela sempre quer fugir da dor, do sofrimento, né? Então ela, não quero isso para mim, isso aqui eu não quero, mas na verdade o que a gente precisa fazer é olhar o que de positivo eu tenho. O que de positivo eu tenho nessa situação, o que eu posso fazer para que de positivo eu me sinta bem. Para um novo normal, vamos precisar de novos comportamentos. A gente tomou consciência de um evento que aconteceu na nossa vida. A partir disso, eu vou mudar meu comportamento. E, consequentemente, a minha personalidade também vai mudar. E quando você está nesse processo, nossa, minha personalidade mudou, eu estou bem, eu entendo o que aconteceu, você então está apta para você criar a sua meta. Escolher o seu objetivo, porque você sabe exatamente para onde você quer ir e você também sabe o que você quer para você. O mundo parou, isso é fato. Foram necessárias uma série de reformulações. Locais que estavam acostumados com cuidados extremos foram redobrados. Por exemplo, a NASA, a Agência Espacial Americana, se prepara para uma missão em Marte. E um projeto desse não acontece da noite para o dia, né? Foram anos se preparando para o lançamento em julho. As nossas missões para Marte, elas têm data para ser lançada. E os planetas estão chegando numa posição no momento que a gente tem o que a gente chama de janela de lançamento. Só podemos lançar uma coisa para Marte entre o dia 17 de julho e mais ou menos 15 de agosto. Se não for lançado só daqui a 26 meses, só daqui 2 anos e 2 meses, que os planetas vão estar nessa posição de novo. As medidas que já eram rigorosas ficaram ainda mais. Tudo porque o novo normal agora é ter um cuidado extremo com a saúde dos colaboradores. Com essa pandemia, foi montado um esquema bastante sofisticado para garantir que as pessoas que estão trabalhando no projeto não ficassem doentes. Então tem 3 grupos trabalhando lá na Flórida, que ninguém pode pegar o vírus e não aconteceu nada até hoje, mas as medidas são bastante drásticas para garantir isso. Que ninguém vai ficar doente, porque a vida das pessoas que estão trabalhando lá é muito mais importante do que a missão. Então, eles tomam o maior cuidado com isso.
O novo normal não afeta apenas a rotina e as práticas sanitárias. Ele inclui a transformação na ciência. A diferença dessa pandemia para outras anteriores é que houve um movimento importante para o uso de tecnologias, por exemplo, tecnologias computacionais, para se avaliar os dados obtidos em tempo real, praticamente, no mundo todo. O uso da tecnologia de biologia molecular, de imunologia, de genética, para desenvolver rapidamente uma vacina ou testar rapidamente medicações, né, que não há precedentes. Esse vírus veio trazer muitas transformações, né, no planeta Terra inteiro. Nós vivemos num mundo super conectado, né, com gente viajando de um país para outro o tempo inteiro, e isso parou tudo de março para cá, né? Então modificou muito como as pessoas vivem suas próprias vidas dentro de casa, trabalhando, muitas pessoas trabalhando de casa. Eu também estou trabalhando de casa desde março. E a ciência também, né, houve muitas modificações nessa área de pesquisas, de medicamentos e de vacinas. Então tem muita coisa acontecendo nessa área, numa velocidade impressionante. A velocidade dos estudos, ela é sempre limitada por algumas questões inerentes a fazer ciência. Por exemplo, a questão da vacinação, para se testar uma vacina, você precisa ter um conhecimento mínimo prévio sobre o acometimento, né, da doença, sobre as manifestações daquela doença, e você precisa ter uma janela de exposição, né? Então, não dá para fazer vacinas sem você conhecer minimamente como é que é o padrão desse espalhamento da doença. A ciência tem os seus métodos, né? E essas coisas sempre levam tempo. Para ter uma ideia, houve um outro vírus muito mais contagioso e muito mais letal do que o coronavírus, que foi o ébola. O ébola atacou a África e ele matava 70% das pessoas que pegavam o vírus. Então 70% morriam. E levou 4 anos para desenvolver uma vacina. A ciência precisou acelerar enquanto as pessoas foram obrigadas a desacelerarem. O mundo deseja a cura da Covid-19 ou a vacina para evitar a doença. Por isso, no novo normal, o desejo é que essa descoberta seja o quanto antes. Mas será que dá certo? A ciência está andando mais rápido que pode, mas também não pode cortar passos importantes, né? Porque a pior coisa que a gente pode fazer no momento é desenvolver uma vacina e aplicar nas pessoas e ela não funcionar. Isso seria o pior erro que a gente pode fazer no momento. Porque aí a ciência perde a credibilidade e as pessoas vão perder esperança e tempo, né, e dinheiro com uma vacina. Então é preciso isso ser feito com muito cuidado, como os cientistas normalmente fazem. O método científico, ele tem etapas que não podem ser ignoradas, né? Por exemplo, quando você testa um medicamento, você tem que olhar grupos de indivíduos sorteados e que muitas vezes nem mesmo o pesquisador sabe quem está tomando o que, se é placebo, se é o remédio, né? Isso é um estudo clássico, né, de randomização controlada, né, duplo cego. Você tem essas metodologias que elas asseguram que o que você está observando não é fruto do acaso. Eu espero que as pessoas reconheçam, né, o valor da ciência, a necessidade da ciência. Alguém fizesse um projeto de pesquisa e pedisse dinheiro para estudar um vírus obscuro de morcego. Será que ele ia conseguir dinheiro para fazer estudos assim? Hoje em dia consegue, porque hoje em dia a gente sabe que, né, esse vírus ele existe em morcegos também, e pode ser que esse vírus foi transferido, né, de alguma forma dos morcegos para um outro hospedeiro e depois para humanos. Então essas coisas mostram o quanto a ciência é importante, o quanto é importante estudar essas coisas que às vezes as pessoas não entendem.
As adaptações feitas para conviver com as consequências da pandemia do novo coronavírus não são de agora. Outros vírus já aterrorizaram a humanidade. Com tantas mudanças, o século XXI nos colocou à prova. Essa pandemia de coronavírus, na verdade, ela não é a primeira pandemia, né, que a humanidade enfrenta. De tempos em tempos existem algumas interações dos seres humanos com a natureza e um salto, né, de algumas desses vírus que são hospedados em animais para os humanos, né, são as zoonoses. Esse coronavírus é quase uma maquininha, né? Vírus, discutível se é uma coisa viva ou não, é uma maquininha de 70 nanômetros, que é mais ou menos 1000 vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. Ele tem só 7 instruções dentro dele. E com essas 7 instruções ele consegue sequestrar as vias respiratórias de um ser humano, né, e causar esse estrago todo e para o mundo inteiro. Então é impressionante que uma coisa tão primitiva, tão pequena, consegue fazer um estrago tão grande. E mesmo com todos esses avanços, o século XXI chegou e a gente não conseguiu conter no início, né, uma nova pandemia. E essa pandemia, como todo mundo já sabe muito bem, né, foi muito bem divulgado pela mídia, ela tem características muito particulares. Então ela tem um nível de transmissão, a capacidade de transmissão e o grau de mortalidade que está num ponto ali, numa combinação muito perigosa. Enquanto o mundo busca a solução para o novo coronavírus, a ciência auxilia nas respostas. Mas mesmo no novo normal, a solução não surge da noite para o dia. Os procedimentos e as etapas demandam o seu próprio tempo. Não é só o efeito desejado do medicamento, tem os efeitos colaterais também. Então você tem por exemplo, isso tem se falado desde o início da pandemia, uma reutilização de moléculas, de drogas, de remédios já utilizados para uma determinada doença, tentar aplicar para essa, e isso, na verdade, é ótimo, porque você já passou algumas etapas de segurança, né? Você já sabe que aquele remédio é seguro, mas você não sabe, para determinados indivíduos acometidos pela nova doença, se aquilo vai ter um efeito colateral ou se vai ter só um efeito, principalmente um efeito desejado, né? Esse momento de transição de convicções propõe uma verdadeira evolução nas nossas atitudes. Para que esse novo normal comece, precisamos entender que, desde pequenas mudanças nos nossos hábitos diários até grandes transformações na sociedade, precisam acontecer. A gente traz na ciência soluções e a gente espera que esse momento, ainda que trágico, permita, né, que as pessoas entendam o papel da ciência na sociedade. Cada um faz uma parte e a ciência ela contribui para entender novos problemas e trazer soluções interessantes. Esse novo normal, né, diante da pandemia, na verdade é uma grande oportunidade que a gente tem na vida para a gente se transformar como o nosso próprio eu interior, e também a gente reorganizar todo esse sistema, porque quando eu estou bem comigo, o outro também vai estar bem. O mundo externo vai mudar quando eu mudar. A história da humanidade tem muito a nos ensinar, principalmente em relação aos erros, para que eles não sejam cometidos novamente. As gerações já enfrentaram epidemias e pandemias que mataram milhões. A peste bubônica matou mais de 200 milhões de pessoas no século XIV. Por muitos anos, ela foi considerada o terror dos navios. Já a varíola
Ninguém sabe exatamente quando surgiu, mas aterrorizou a humanidade por mais de 3.000 anos. Ela só foi erradicada do planeta em 1980, quando houve uma campanha de vacinação em massa. A gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas em 1918. Até um presidente da República, Rodrigues Alves, morreu em 1919 em consequência da doença. A gripe espanhola é a mais parecida com o novo coronavírus. Todas essas epidemias tinham um conceito de normalidade e, assim como agora, também mudou. Para entendermos quais as mudanças que vão ser permanentes na nossa sociedade, precisamos entender o que as outras pandemias já transformaram e que agora são hábitos comuns. Que há cerca de 10.000 anos, quando o homem se torna sedentário, ou seja, escolhe um local para viver e a partir daí começa a organizar toda a sua sociedade, desde as pequenas aldeias, as vilas, até depois às grandes cidades. E o que é que acontece? Nesse momento em que o homem se torna sedentário, ele começa a ter maior contacto com os animais e com uma maior variedade de animais que vão dividir o mesmo espaço com o homem. A partir desse momento nós estamos, apesar de mais confortáveis na nossa forma de vida, porque temos a nossa casa fixa, podemos cultivar os nossos campos, não precisamos de andar a mudar de lugar para sobreviver, vai ter também algumas consequências. Uma delas é esse contacto com os animais e a propagação de doenças que até esse ponto não eram tão comuns ou pelo menos não dizimavam tantas populações. Se a gente olhar ao longo da história, ela é marcada por vários momentos de epidemias, né, ou de mudanças relacionadas a guerras, a crises, mas recentemente havia uma certa estabilidade ou percepção de estabilidade, né? E esse novo normal, a pandemia, trouxe aquilo que as pessoas já tinham vivido em outras épocas do passado. Então, o novo normal, ele veio para ficar. Uma expectativa de que daqui a algumas semanas ou meses nós vamos viver exatamente como no início de 2020, ela não se sustenta. O homem, ao longo dos séculos, já passou por inúmeras epidemias e pandemias, umas mais graves, outras menos graves, umas que ainda hoje em dia continuam a ser consideradas epidemias, mas como já fazem parte da nossa vivência, nós já quase nos esquecemos que ela existe, que é, por exemplo, a cólera, o vírus da SIDA, eu penso que vocês dizem AIDS, que são doenças que continuam ativas, que continuam a matar muita gente todos os anos, mas que, como já fazem parte do nosso cotidiano, não têm este choque que o coronavírus está a provocar de momento. Os hábitos de higiene, distanciamento social, eles vieram para ficar. Talvez não de uma maneira tão intensa como estamos vivendo agora, mas esses cuidados eles vão ter que permanecer. Os cientistas têm nos alertado que outros organismos têm se adaptado, têm feito a transição de outras formas de vida para o organismo humano. Então, temos que nos habituar que muitas das medidas que nós estamos vivendo agora do distanciamento social, elas vão se manter. Então, esse vai ser o padrão. Ao longo dos séculos, a pandemia não escolheu quem ia ser atingido. Ela bateu na porta de qualquer pessoa, independente da classe social. E isso fez com que a sociedade desenvolvesse novas formas de pensar e de agir. A partir das pandemias, a ciência começou a ter avanços e os cuidados com a saúde passaram a ser comuns. Quase todos os países do mundo foram atingidos pela doença, assim como está a ser com o coronavírus. Embora com um aspecto relevante que foi o tempo de expansão da doença, porque a nível de transportes, de circulação das pessoas, no início do século XX não tínhamos as ligações aéreas a todo momento, como temos hoje em dia. Pessoas a todo momento a visitar outros países por turismo, por trabalho. Todos os dias milhões de pessoas circulam à volta do globo. Portanto, o coronavírus foi de muito mais rápida expansão. Eu vejo que a tecnologia ela nos traz algumas formas de vivência social que naquele momento não eram possíveis. Então, aquilo que ficou da gripe espanhola, melhor dizendo, foi exatamente os hábitos de higiene. O que nós vamos ter hoje é um impacto maior sobre a organização do trabalho, o home office,
organizar as atividades de trabalho ou de produção que podem ser feitas ou em casa ou de forma mais distanciada. Então isso veio para ficar, além dos hábitos de higiene. A gripe espanhola surge num contexto de exceção, porque nós estávamos em plena Primeira Guerra Mundial. Portanto, o mundo já estava um pouco abalado, inclusive a pneumónica até acelera o fim da guerra, porque estavam muitos soldados a morrer que não da guerra. Aliás, a pneumónica faz muito mais mortes em milhões do que faz a própria Primeira Guerra Mundial, mas incomparavelmente. Portanto, nós temos que imaginar uma sociedade como era a nossa, com as devidas diferenças de tempo, obviamente, mas uma sociedade como era a nossa há 4 meses atrás. Então, há muito tempo não temos uma suspensão da vida comum como temos agora. Então, eu acredito que isso vai ficar não só na lembrança das pessoas, mas vai definir comportamentos. Assim como tem pessoas que negam a gravidade da pandemia e tentam se comportar como se nada estivesse ocorrendo, apesar das informações, muitas pessoas, acredito que a maioria, vão levar isso como um padrão de comportamento. Diante de pandemias e epidemias, percebemos o encontro do passado e do futuro. A gripe espanhola fez com que os países entendessem, pelo menos grande parte deles, e quem tinha possibilidade económica, obviamente, que um serviço público de saúde era essencial para fazer face a uma doença daquelas dimensões como aconteceu. Comparando as epidemias, a história mostra que a população, independente do século, prefere reagir ao invés de se prevenir. É semelhante a um esquecimento coletivo, ou seja, questões que foram tão discutidas no ápice da doença são deixadas de lado. Seria esse um normal no pós-pandemia? Não dá para ter a ilusão que o nosso presente, por possuir certos recursos, está imune à existência de pandemias, não é? E o que nós observamos é que é um processo cumulativo. A quarentena que nós estamos vivendo, o isolamento, foi feito já há séculos, porque as pessoas perceberam pela experiência empírica que aqueles que estavam distanciados não eram contagiados pelas doenças que eram transmitidas, como, por exemplo, a gripe ou a peste bubônica, não é? Porém, ao mesmo tempo que nós guardamos um certo conhecimento, observamos procedimentos, vacinas, enfim, soluções que podem amenizar o impacto de uma pandemia, nós também esquecemos. As regras que surgiram para tentar combater a propagação da doença na pneumónica, no início do século XX, são basicamente as mesmas que nós usamos agora durante o coronavírus, que é o isolamento social, o uso de máscara, o sair apenas para o indispensável, a higienização das mãos, das superfícies. Foram regras que começaram a surgir naquela altura e que ainda hoje são válidas. As pandemias, elas nos ajudam a recuperar alguns conhecimentos que esquecemos e aplicar outros que temos em mente. Mas esse legado vai depender de muito como a sociedade olha para o seu passado, daí a importância de se conhecer a história. Quando nós esquecemos as nossas soluções tomadas no passado, até mesmo em um contexto de recursos mais limitados, a tendência é repetir os erros do passado. Toda essa questão, se foi o pangolim, se é um morcego, quem é? Na verdade, o culpado é o homem, porque nós estamos rompendo o equilíbrio da natureza, nós somos os intrusos. Nós já temos uma biomassa, o peso, né, para simplificar, de animais mamíferos no planeta Terra tem mais gado, contando vaca, porco, toda, né, ovelha, todo o gado que a gente usa, tem mais gado do que animal silvestre no mundo. Isso é um absurdo, Então, e inclusive se pega muitas vezes esses agentes patogênicos, né, da gripe suína, por exemplo, de porcos e de animais domésticos. Então, o nosso estilo de vida é que pode alterar alguma coisa. Após a primeira fase de confinamento, as pessoas já estão fartas de estar em casa, já estão fartas de cumprir regras e agora que exponencialmente os casos estão a aumentar outra vez, porque há muito mais contacto, obviamente, se as pessoas saem para a rua e vão trabalhar, os casos vão aumentar, há uma maior dificuldade no controle da população e fazê-las cumprir as regras. Inclusive,
já se vêem uns movimentos um pouco contraditórios, que é a exposição voluntária ao vírus, o querer ser infectado voluntariamente. Então o que fica é sempre não esquecer aquilo que foi vivido no passado. Se daqui a alguns anos nós esquecemos as experiências de hoje, uma situação similar nós vamos passar exatamente pelas mesmas experiências. Essa ideia de que as vias respiratórias seriam um importante canal para contrair doenças não é nova. Inclusive durante a peste negra já havia pessoas que usavam tapar a cara, os próprios médicos. Há uma máscara muito famosa que é com um bico de corvo, que surge nessa altura, exatamente porque as pessoas já tinham noção de que havia ali algo que, se fosse protegido, poderia retardar o contágio. E durante a gripe espanhola, sim, foi de uso muito recorrente, toda a gente sabia que usavam as máscaras, mas lá está, mesmo à época havia relatos de pessoas que usavam mal a máscara, ou seja, tapavam a boca, mas deixavam o nariz fora da máscara, que colocavam a máscara no queixo. Para que nós não tenhamos novas pandemias e situações muito menos graves, né? Além de nós precisarmos mudar a forma como a gente tem explorado a natureza visando esse lucro, essa ganância, esse lucro imediato, nós também temos que dar condições dignas de vida para todas as pessoas do planeta. Então, essa melhoria, essa empatia, ou alteridade para com o próximo, ela é essencial. Logo após a primeira fase, foi criado um movimento anti-máscara, aqueles que se recusavam a acatar ordens de confinamento novamente. E foi exatamente por isso que a segunda fase da gripe espanhola foi mais letal e foi muito mais mortal do que a primeira, porque as pessoas se recusaram a cumprir aquilo que tinham feito anteriormente e o desconfinamento foi feito de forma muito rápida, sem ser pensado. Uma das principais diferenças das epidemias ao longo dos séculos é a utilização da tecnologia pela ciência. Enquanto o vírus da gripe espanhola demorou quase 15 anos para ser decifrado, o do coronavírus foi descoberto logo após as primeiras infecções. O que se espera com um novo normal é que a ciência utilize cada vez mais a tecnologia e com mais agilidade. Às vezes existe uma tendência a não querer criar pânico. E, às vezes, a verdade científica ela pode trazer um susto maior nas pessoas. Da mesma forma, a informação científica, isso é extremamente importante. Nós estamos num período, não apenas no Brasil, mas em outros lugares do mundo também, de negação da ciência. Questões óbvias e básicas que se sabe, às vezes, há séculos, sendo negadas pelas pessoas. Então, essa desconexão da realidade é bastante problemática nessa situação. Eu espero que essa postura atual de valorização da ciência, da pesquisa e do sistema público seja algo preservado nos próximos anos. No Brasil, a situação seria mais difícil ainda sem o SUS. O SUS ele tem um papel importantíssimo, todos os profissionais da saúde têm que ser muito valorizados, né? E a atuação dos profissionais do sistema público de saúde no Brasil tem sido excepcional. É claro que há uma carência de recursos, então é importante a gente valorizar o que existe, mas lutar para que o sistema seja aperfeiçoado. O que eu acho estranho é que hoje em dia, e ao contrário do que éramos há 100 anos atrás, a população globalmente devia ser melhor informada. Porque há 100 anos atrás nós não tínhamos internet, não tínhamos jornais, não tínhamos telejornal, não tínhamos televisão, ou seja, nós temos tantos meios de difundir informação que eu creio que é quase inimaginável que o ser humano continue a cometer os mesmos erros. E hoje em dia, mesmo informado, ele escolhe cometer os mesmos erros. Nós estamos tendo que aprender uma nova forma de viver e de nos relacionarmos, né? E de, inclusive, abrirmos mão de confortos e atividades que se gostava muito de fazer, para se evitar, então, correr o risco
de ser contagiado, ser infectado com esse coronavírus, que não tem uma letalidade tão alta quanto outros agentes patogênicos que já chegaram na espécie humana, mas que tem uma facilidade de dispersão muito grande e que, por isso, então, ameaça todo mundo e que não escolhe ninguém. Em termos sociais, eu penso que esta epidemia vai mudar algumas coisas, sim. Nós vamos adquirir hábitos que se calhar não pensamos, mas eu penso que daqui para a frente será muito mais comum o uso da máscara, o uso do gel desinfetante, uma série de cuidados que nos passavam um pouco ao lado e que agora vão ser integrados nos nossos hábitos, lavar mais as mãos, que são coisas antigas e que nós sabemos que temos que fazer, mas que por vezes nos descuidamos, porque até então não havia um perigo real. As mudanças para o novo normal também exigem o pensamento coletivo, a solidariedade e a preocupação com a forma que relacionamos com o mundo. Depende muito, eu acho, de como nós vamos querer voltar depois dessa situação. E eu acho que como nós vamos querer voltar dependerá de quanto tempo ainda durará essa situação, né, ruim e que prejudica mais exatamente as pessoas mais vulneráveis. Por que eu digo isso? Porque a espécie humana é egoísta, nós somos individualistas. E nós não queremos até abrir mão de muitos luxos, de muita diferença, de ter coisas que outros não têm. Mas se nós não continuarmos com estes hábitos, que vai ser o nosso novo normal, o não abraçar tanto, o não tocar tanto, que eu acredito que para os brasileiros, assim como aos portugueses, nós somos o Brasil da Europa, também gostamos muito de tocar, muitos beijinhos, muitos abraços, isso efetivamente faz falta, mas durante uns tempos vai ser anulado das nossas vivências. Isso vai custar muito. E vai custar muito reunir a família e só poderem ser 10 em vez de 50 nas grandes festas. Mas nós também temos que pensar nos mais velhos. Nós estamos muito desconectados da natureza. Nós temos uma proporção altíssima. No Brasil, já há algumas décadas, nós temos mais gente no meio urbano do que no meio rural. Isso nos desconectou da natureza. Então, nós não respeitamos o que não amamos e nós não amamos o que nós não conhecemos. Então, fica muito fácil de eu me eximir da culpa se eu não estou vendo o que está acontecendo. E isso vale para a biodiversidade, para a natureza, isso vale para o nosso próximo, para o ser humano que está passando necessidade. As crises provocam não somente o medo, a insegurança, o ressentimento. Elas ajudam a humanidade a ter impulsos positivos para criar soluções. E que esse normal implante de vez o cuidado com a casa comum. Nós temos que dar limite às coisas. E esse novo normal, como eu gostaria de ver e espero que de alguma forma a gente consiga construir uma rede de pessoas de fato querendo isso, e que vença as fake news dizendo o contrário, seria um mundo onde as pessoas respeitem o seu próximo, onde respeitem a natureza acima de tudo, porque nós dependemos da natureza, nós não somos separados dela, como tu mesmo comentou, um micro-organismo para o mundo, e se nós não cuidarmos, continuarmos fazendo isso, nós teremos outros e outros. Vivemos um tempo com uma profunda crise, mas é com essa crise que se abre uma janela de oportunidades de mudanças. Encarar a vida com o coronavírus vai exigir que o novo normal não seja tão normal assim. Hoje, o nosso pior inimigo é invisível, então é impossível existir um único normal. Eu prefiro dizer que nós vivemos um novo anormal, sabe? Porque a vida que nós vínhamos levando não era normal, né? Nós já vínhamos experimentando algo que todo mundo sente, eu imagino, aí em casa, que é uma aceleração gigantesca
na maneira como a gente trabalha, como a gente lida com a família, com a nossa vizinhança, com o trabalho, com a comunicação, né? Já vivíamos num mundo muito acelerado. E essa parada fez nós darmos um olhar assim, um pouco mais, digamos, um ponto de vista um pouco mais tranquilo, se é que pode usar essa palavra dentro da pandemia. Eu acredito que há um certo consenso a respeito das profundas transformações e a certeza de que o mundo não será o mesmo depois da pandemia. Eu acredito que essa é uma reflexão mais ou menos óbvia, porque mesmo sem a pandemia, o mundo já vinha se transformando em velocidade acelerada. Talvez até o mundo nunca tenha parado de se transformar. A gente sempre deseja que haja um novo normal, né? Um novo normal seria, mas é desejo, né? Não, a gente não pode afirmar as coisas. Esse vírus, para mim, funcionou como uma lente de aumento. Ele deixou mais claro, mais evidente o que já existia, por exemplo, a desigualdade, né? Nós vivemos num país muito desigual, então, com o vírus, a própria forma de acesso à comunicação, as aulas, né, que se tornaram remotas, elas foram para quem tem esse tipo de recurso, né? De usar o computador, o celular, para estar engajado, por exemplo, na educação. Agora, quem não tem, né, ficou mais evidente ainda essa divisão, né? Essa divisão terrível que nós temos que estar sempre atentos e lutar para que isso diminua no Brasil, que é a desigualdade. O novo mundo e o novo normal deva resultar daquilo que consideramos mais justo, mais adequado e, portanto, melhor para todos. Fomos obrigados a mudar nossa relação com o trabalho, com o consumo, com a família. As prioridades da era pandemia são outras. Outra coisa que me fez refletir muito é sobre o tempo, né? O tempo que nós dedicamos às pessoas que estão ao redor, né, dentro de casa, as próprias tarefas da casa, que muitas vezes parecia mágica, né, que alguém fazia aquilo por você. E eu aprendi muito nessa pandemia a lavar um prato, a cuidar do lixo e tal, como nunca eu havia feito antes, e é assim que a gente toma consciência das coisas. Com o desejo de um novo normal, a gente poderia dizer, primeiro, antes de tudo, uma nova relação com a natureza, né? Esses micro-organismos, eles estão na natureza, né? Estão na natureza animal, estão na natureza vegetal, estão na terra, em suma. À medida que a gente consiga estabelecer uma nova relação com a natureza, muito mais de construção ou de uma relação positiva com a natureza, ao invés de uma relação destrutiva em relação à natureza, isso já seria um novo normal, né? Mas isso é desejo. A gente não pode ter certeza de que isso vai acontecer. Vamos descobrir, no final das contas, se ele melhorou ou piorou, sem que tenhamos nada a ver com isso. E a palavra adaptação é uma palavra, a meu ver, muito pobre e muito redutora da vida. Não estamos aqui apenas para nos adaptar. Estamos aqui para mais do que isso. Estamos aqui para fazer acontecer de uma maneira que nos pareça mais valiosa, mais valorosa e melhor para nós. É um novo normal que a gente só tem dúvidas, não pode afirmar nada, né? Na verdade, a prática ou a realidade nos indica caminhos que não são os mais favoráveis, mas de toda forma a gente torce e deseja que essas coisas ocorram.
Se tornou o consenso entre os maiores órgãos de saúde do mundo de que a higiene é uma forte aliada no combate à Covid-19. Mas a realidade do Brasil aponta que 50% da população não tem acesso à coleta de esgoto e 35 milhões de pessoas no país não têm água tratada. Esse é um reflexo da desigualdade social que foi escancarada na pandemia. Entre tantas incertezas de como será o futuro, a expectativa é que essa realidade também seja transformada. Uma outra questão que a gente também desejaria como um novo normal seria a questão da solidariedade, né? O diretor-geral da OMS, ele diz que ninguém vai estar seguro enquanto todos não estiverem seguros. Então, uma situação de epidemia nunca é um problema individual, é um problema coletivo. Enquanto a coletividade não se conscientiza disso, não se dá conta disso, que ela estaria se protegendo e protegendo ao próximo, né? Eu não sei que novo normal a gente conseguiria ter na prática. Não há uma salvação de uma classe só, sabe? Se a classe rica ou a classe que é privilegiada, como eu estou nessa classe, né, que tem acesso à tecnologia, a bons hospitais. Se eu penso que por ter acesso eu estou seguro nessa pandemia, isso foi por água abaixo. Quer dizer, quando as pessoas mais humildes, as pessoas com quem eu trabalho, não têm esse acesso, todos nós estamos inseguros. As nossas decisões, nesse momento, elas serão importantíssimas para o que vai acontecer daqui 2 meses ou 3 meses. Aliás, como sempre costuma ser. E, portanto, a nossa responsabilidade não é de mera adaptação ou adequação a uma realidade que se impõe, mas a responsabilidade de construção dessa realidade para o bem, digamos assim. E eu acho que você deveria aprender também com a epidemia é que o complexo industrial de saúde é uma coisa importantíssima. Então, os profissionais de saúde estão na linha de frente, em contato direto com os pacientes que estão infectados pelo vírus, né? Sem os equipamentos de proteção individual suficientes. Mas por que não se fabrica isso no Brasil? Aí tem que comprar da China. E outro país que também está precisando intercepta essa compra, né? E o material não chega ao Brasil quando seria mais simples, menos custoso, desenvolver esse complexo industrial da saúde. E a saúde nunca foi tão importante como agora. Dependendo de cada doença, de toda forma, a ciência em geral é célere na conquista de de um novo arsenal contra aquela determinada doença que está ocorrendo naquele momento, num país, numa comunidade, né? E isso vem das outras epidemias também. Eu não estou tirando isso do bolso agora para a Covid, não. Existe, junto a todos nós, uma ansiedade. Essa ansiedade advém do conflito de informações. Essa ansiedade advém da incerteza diante do real. Essa ansiedade, no fundo, é uma busca do encontro definitivo com a realidade que, na nossa imaginação, nos aterroriza, nos amedronta, nos apequena. Então, gostaríamos de ter certezas sobre o mundo, porque só elas diminuirão nossa ansiedade. O problema é que, no caso da pandemia, tudo é muito confuso. A ciência tem mostrado que em situações sanitárias, em emergências sanitárias, ela consegue dar algumas respostas, né? Essas respostas podem demorar mais ou menos, dependendo da realidade da emergência sanitária, né? E depende dos recursos que ela tenha para fazer as pesquisas, etc. Mas ela sempre consegue dar respostas, né?
Ter um olhar mais humano para a realidade, com mais empatia e com mais amor, vai ser essencial para que a geração atual viva o mundo pós-pandemia. As incertezas do futuro só serão mais positivas quando cada pessoa tiver a conduta mais equilibrada. Não vale a pena dividir o país, sabe? E a política tem feito isso, né? Dividido o país. E eu creio que está na hora de entendermos que somos uma única nação e que não há um país só de quem é o vencedor político ou é o perdedor político, né? E isso está muito difícil de entender, tanto para quem venceu as eleições quanto para quem perdeu, né? Eu penso que a escolha dos governantes é sempre um momento de suma importância para a cidadania. Afinal de contas, os nossos governantes e os nossos legisladores, eles são responsáveis por traduzir em normas, leis e também em medidas, né? em execuções, aquilo que nós mais queremos para a nossa sociedade e aquilo que consideramos imprescindível para nós enquanto regras de comportamento e regras de convivência. A ciência dá resposta no sentido de orientar na proteção contra o micro-organismo, né? Mas a ciência não nos dá resposta como resolver a questão da desigualdade, né? Como evitar que a epidemia adentre, né, as comunidades mais vulneráveis, as comunidades periféricas, né? Isso não é a ciência exatamente que dá, ela aponta que isso ocorre. Quem tem que dar solução para isso é o Estado. Simplesmente ficar esperando é, de certa maneira, jogar no lixo instantes de existência que têm um valor extraordinário, um valor sagrado. E é por isso que estes instantes, eles têm que ser valiosos por eles mesmos, e não apenas como caminho ou instrumento para chegarmos a outros momentos da nossa vida. Razão pela qual temos o direito de pensar e a obrigação de pensar sobre como a vida na quarentena pode ter grande valor. O desejo de muitas pessoas é olhar para trás e ver que o processo que fez com que a gente chegasse até aqui foi importante, sim. Ele foi útil para que a gente fortalecesse os nossos laços. A gente espera daqui para frente que o mundo melhore, que a ciência faça novas descobertas, que a gente se aproxime daquilo que é mais importante. A gente espera que esse novo normal seja cada vez melhor. Então, essa pandemia nos deu uma consciência de saúde que começa desde este básico que é lavar a mão e chega, eu quero acreditar, a olhar para o outro, né? Ver que o outro, as pessoas ao redor, fazem parte da nossa saúde, especialmente da nossa saúde mental. É assim que a gente pode ter uma vida saudável em sociedade. O passado é o agora em forma de lembrança. O futuro é o agora em forma de projeção, antecipação, etc. Então, a vida, no momento em que está sendo vivida, nunca pode ser diminuída e apequenada como sendo um aperitivo ou uma espera para aquela que está por vir, porque ela é 100% do nosso patrimônio. E é por isso que ela tem que valer sempre o máximo, porque ela é o todo.